Pessoal, começando o vídeo de uma forma diferente aqui, mas eu queria fazer um convite para você para assistir esse episódio do Vida de Imigrante, onde eu bato um papo com pessoas com histórias de imigração diferenciadas, pessoas que vieram aqui a trabalho, a college, de diversas formas. E hoje eu vou conversar com a Vitória e com o Mike do Plano Canadá. Eles têm um perfil que chama o Plano Canadá e eles contam aí do planejamento deles, que é um planejamento muito sólido, bacana. Eles me contaram, eu achei bem legal, achei que é muito válido trazer aqui para vocês. Eles chegaram recentemente aqui em Calgary para o intake de setembro do college, um plano aquele de college, vem a Vitória para estudar, o marido vem com visto de trabalho, então eu quero levar vocês aí para um tour de carro, vou levar eles para dar uma volta de carro aqui e depois a gente vai lá na Bow Valley, que é o college que ela está fazendo, que é o college que eu fiz, onde a gente vai rodar um pouquinho dentro, vai lembrar as experiências, trocar ideia, a gente vai ali dar alguns pitacos sobre como que é o estudo aqui no Canadá e no meio de tudo isso tenho certeza que você vai aprender aí boas dicas para o seu planejamento ficar mais sólido. Eu sei que a gente fez uma série de vídeos assim que pode soar para alguns vídeos talvez desmotivadores, mas não é. Eu prefiro ser realista e trazer as verdades para que vocês fortaleçam o plano de vocês, para que vocês cheguem aqui e façam acontecer, cheguem preparados, sem nenhuma ilusão, sem expectativas diferentes do que provavelmente você vai encontrar na realidade. Mas esse é um vídeo daquele que você vai olhar e vai falar, porra, que legal, esse é o caminho. Se eu fizer algo semelhante ou se eu tiver condições de fazer algo parecido, pode ser que dê certo. Não é exatamente como vai ser o seu plano, porque ele é individual, mas eu tenho certeza de que alguma coisa você pode aproveitar. Então bora lá para esse vídeo e a gente vai se vendo. Pessoal, esse vídeo de hoje é um oferecimento Hi Bonjour, que é uma consultoria estudantil. Você que está planejando estudar no Canadá, em qualquer cidade, em qualquer província, tanto fazer um college público, tem college privado também, depende do seu plano, tem escolas de idioma, você que quer fazer um pathway, ou seja, você que quer entender como que você pode estudar no Canadá, como que você pode mandar o seu filho aqui, ou alguém aí da sua família, recomendo que você entre em contato com a Hi Bonjour, que é uma consultoria estudantil que está no mercado há mais de 10 anos, está aqui no Canadá e entende tudo desse mercado, tem parceria aí com mais de 100 instituições canadenses e para você conversar com eles é 100% gratuito. Basta você entrar nesse link e se cadastrar que você vai agendar um bate-papo e eu tenho certeza que vai acelerar o teu caminho. Eu vim através do estudo, eu acredito que o estudo é um dos caminhos assim mais claros, mais dinâmicos e mais rápido e ter alguém de confiança que vai aplicar para um college, vai te mostrar uma instituição de ensino, só vai te ajudar, só vai te acelerar. Ainda mais esse bate-papo gratuito, hein, gente? E eles têm acesso direto, conhecem toda a turma da Bow Valley, da SAIT, de todas as outras instituições, então isso te traz uma garantia. Então, clica no link, se cadastra aqui para bater um papo com eles e a gente se fala. Vamos voltar pro vídeo. Obrigada, Joel. Obrigada por nos receber também, inclusive. Eu vou falar por mim e pelo Mike aqui, que o Mike tá lá atrás. Acho que é meio difícil o áudio para ele. Depois a gente passa o microfone para ele lá. Mas assim, vamos lá. Eu sou de Porto Alegre, eu sou de Canoas, que é do ladinho de Porto Alegre, então na região ali do Rio Grande do Sul, no Brasil. Um pouquinho acostumada com frio, talvez, mas nada comparado com o que a gente encontrou aqui. Mas aqui é mais aquecido os lugarzinhos do que lá, não é? Sim. Passa menos frio aqui, com certeza. Dentro de casa é quente, dentro dos locais é quente, mas assim, neve foi nossa primeira experiência. Não, a gente brinca, mas não tem nada, é muito diferente, né? E eu, quando vi a primeira neve, já meti a mão, assim, já queria jogar neve pro alto, congelou minha mão, meu Deus, que arrependimento. E o que você fazia lá no Brasil, em Porto Alegre? Eu era advogada, eu sigo sendo advogada no Brasil, eu continuo ainda trabalhando, tendo clientes lá no Brasil. Eu tenho 2 pós-graduações, 2 MBAs, gestão de negócios e auditoria e compliance. E trabalhava como diretora jurídica numa empresa de contabilidade, de consultoria para empresas, assim, né? Quanto tempo já na área de advocacia? Mais de 10 anos já. Nossa, uma carreira muito consolidada. Pois é, tava muito bem, assim, nessa empresa que eu era diretora, eu já tava há 7 anos, eu acho. Tinha uma equipe de mais de 40 pessoas,
fazia todo o jurídico interno da empresa e prestava serviço para empresas também, para consultorias, principalmente na área de privacidade, questão estratégica, né, dentro das empresas. E empresas grandes, a gente tinha uma cartela de clientes bem legais, assim, BRB, que é o Banco do Estado de Brasília, o Banco do Estado também do Espírito Santo, o Banrisul, que era o banco lá do Rio Grande do Sul. Enfim, viajava o Brasil inteiro. Gosta muito do que faz, pelo jeito, sim, né? Sim, sempre gostei, assim. A minha ideia nunca foi deixar de trabalhar com isso. Assim, nunca tive aquela coisa de, não aguento mais a minha profissão. Certo. Mas não pretendo validar o meu diploma aqui. Isso é uma coisa que me perguntam muito, assim, se eu quero advogar aqui. E advogar mesmo, fazia anos que eu já não advogava mais, aquela coisa processual, que precisa da OAB. Então não tá nos meus planos revalidar a minha OAB, assim, né, minha carteira de advogada aqui. Mas eu talvez quero continuar nessa área voltada à consultoria de empresa, com aspecto jurídico, algo de compliance, algo nesse sentido. E o Mike, o que fazia no Brasil? O Mike até hoje, né? Ele tá ainda trabalhando pro Brasil, ele é formado em gestão de TI e a expertise dele é em design. Então, lá no Brasil, quando a gente veio, ele estava como head de design numa multinacional francesa. Olha, que legal. Então assim, a gente quando veio, tava numa posição... Era um momento muito confortável. Tranquilos, assim, morávamos sozinhos numa casa, 4 quartos. 4 quartos pra cada gato. Não, porque a gente trabalhava em casa, então a gente transformou em escritório, cada um tinha seu escritório. Não, exato. Mas assim, é o tipo de coisa nunca mais, né? Agora eu tô amando apartamento pequenininho, não tem que limpar muito. Coisa boa. Então me conta, e mediante esse cenário que estava ali tudo muito estável, como que vocês decidiram e por que decidiram vir para o Canadá? Então, a gente percebeu, nós queríamos crescer, né? Nós queríamos evoluir em vários aspectos, assim, ter uma condição de vida melhor ainda, porque eu tô sempre incomodada, assim, eu sempre quero mais. Por melhor que esteja, eu vou sempre buscar mais. Nosso plano inicial, a gente começou a falar em talvez ir para São Paulo. Certo. Só que a vida de São Paulo não era bem o que eu queria, em termos de, nossa, tu não consegue ter um carro por causa do trânsito, tem que morar sempre num lugarzinho onde tu vai trabalhar, enfim. Olha, zica, hein? Exato, a gente tava naquela Eu queria também, tava com essas ideias antes de vir pro Canadá, era São Paulo. Meu pai falava, você tá louco, não é possível que você tá falando isso. Meu pai saiu de São Paulo para ir pra Campinas, ele falava, não vai adiantar nada ganhar dinheiro em São Paulo. Qualidade de vida, né? Tu começa a pensar nisso. Você troca um pro outro, né? E nisso foi a minha mãe que comentou assim, aquele clickbait, né? Ai, tu viu que o Canadá tá procurando? Tá desesperado por mão de obra, tá implorando. Só que não, tá? Não. Só que não é assim, não é bem assim não. Não é bem assim. Ele precisa de gente, mas tem diversos critérios pra isso. Não é fácil, eles não estão procurando qualquer pessoa, eles têm bem certo, assim, as pessoas que eles precisam, né? Então, mas foi um gatilho de tipo, vamos dar uma olhada, o que é, né, esse Canadá aí. Onde fica, né? Ninguém nem sabe onde o Canadá fica, até que você decide mudar pra fora do país e descobre que o Canadá é o único que tá de porta aberta. O Mike, ele sempre dizia quando era criança que queria morar no Canadá, não sabemos bem o porquê, depois ele conta um pouquinho melhor isso. Mas aí a gente chegou em casa nesse dia e começou a pesquisar. E os primeiros vídeos que eu vi que me marcaram muito é aquele de custo de vida, de poder de compra, quando tu começa a falar em dinheiro. E começar inclusive, que me marcou muito foi o da Bruna, na época. Vídeo do Tio Kenan, né? Sim, claro. Aquele da Bruna contando, bem antigo, né? De ela babá, comprando carro, sustentando vocês, né? A família. Bons tempos. Acho que foi um dos segundos vídeos que a gente viu, o primeiro ou segundo, né? E já, né? A Bruna trabalhava de nani, de babá, pagava todas as despesas, o carro sobrava. Não é que ela ganhava muito, aqui o custo de vida era outro naquele momento. Era outro, né? Mas a gente percebeu isso de... O carro que a gente queria comprar no Brasil, mesmo tendo dinheiro, a gente teria condições. Mas não era justo. Eu não achava, assim, válido botar todas aquelas horas de trabalho num objeto que alguém poderia roubar.
que talvez a gente ia virar alvo de... Ia ficar avisado. Ia ficar avisado, enquanto que aqui uma pessoa, né, trabalhando como nani, que de forma nenhuma desmerecendo, mas assim, muito menos necessário de graduação. Trabalhando com um salário mínimo, né, praticamente. Um salário, assim, relativamente na época ela ganhava baixo. $3.200, que já era um bom para nani, mas era full time. Descontado dava 2.600 na mão, líquido, 2.600. Então era um pouquinho mais do que o mínimo, dava uns $20 por hora mais ou menos. E com 2.600 ela pagava aluguel 1.175, não existe mais 1.175, a gente vai falar mais sobre isso. Pagava mercado, pagava tudo, pagava a parcela do carro, que está quase acabando do primeiro carro, que é baratinho também. Era baratinho. A taxa de juros estava desse tamanhozinho. E esse é o gatilho, assim, tu olha e pensa, nossa, uma pessoa, né, que trabalha ali quase com salário mínimo, um pouquinho mais que um salário mínimo, consegue comprar um bem que traz um conforto, que traz uma qualidade de vida, e eu aqui tenho que ganhar muito mais com o salário mínimo para conseguir esse mesmo bem, e vou ficar morrendo de medo de perder ele, de perder minha vida por causa dele. E daí começa a bater aquela indignação, assim, com a situação. Porto Alegre também não é muito seguro, não, Não, né? não é. Tipo São Paulo. São Paulo deve ser pior pela quantidade, né? Proporcional, assim, mas Porto Alegre tem esquinas que eu sei que mataram uma pessoa assaltando o carro, que cada vez que eu ia naquela esquina me dava uma coisa ruim. Então, é complicado. Esse foi ali o estopim, assim, de não, vamos ver uma coisa melhor. Aí a gente começou a ver vídeos mais atuais, óbvio, naquela época já... Que ano que era que você começou a planejar? Foi ano passado? Foi em março de 2022. Foi rápido o seu plano, então, até chegar aqui. Sim. Foi mais uma questão de tempo de visto, tempo de college, essas questões. Porque, e daí eu sempre digo isso, eu gosto de mencionar, né? Nós tínhamos esse privilégio de já ter um dinheiro guardado, porque eu sou uma pessoa muito, assim, conservadora em alguns aspectos. Tinha privilégio, mas tinha feito tudo certo, né? Eu sempre me planejei para algo que talvez eu nem sabia o que era. O privilégio veio com um trabalho duro também. Eu sempre guardei dinheiro, sempre economizei, sempre, né? Eu não sabia exatamente o porquê ainda. No início eu pensava assim, vou fazer um mochilão pela Europa. Eu queria me desenvolver. Era para curso, era para conhecimento. Não necessariamente morar fora muito tempo. Eu pensava em desenvolver o inglês um mês na Europa, algo desse tipo. Então, assim, sempre guardando dinheiro, sempre economizando, sempre fui muito responsável com isso, assim. Acho que um lado de ser advogada, talvez eu sou muito certinha, metódica, né? Então, assim, quando a gente decidiu, vamos ver como é que funciona pra ir, grande parte do que precisava a gente já estava encaminhado, sem querer, assim, né? Sem querer no sentido de não pra isso, mas porque eu via como algo que eu tinha que fazer pra minha vida. Guardar dinheiro, estudar inglês, reforçar meus diplomas. Isso é bom pra tudo, né? Não tudo. Só pra vir pro Canadá. Exato, eu sempre fiz isso, eu sempre foquei nisso. Então, quando eu vi assim, quanto mais diplomas eu tiver, mais pontos no Express Entry, o dinheiro que eu preciso pro visto, o nível de inglês pra fazer um IELTS e tirar uma nota boa. Você foi fundo na pesquisa. Eu fiz tudo por conta, né? Escolhi college, escolhi cidade por conta. Primeiro você se apaixonou, desculpa. Não, o que eu ia falar, muito foi assistindo os vídeos do Tio Kendall, que me fez primeiro escolher Calgary, né? Então a gente começou a escolha pela cidade. Que cidade eu quero morar? Que cidade faz sentido pro nosso perfil de família? Porque eu entendo, tem cidade que... quem quer agito, vai pra Toronto, vai pra Vancouver, enfim, cada um, tem gente que quer ter o mar ali perto, né, quer ter água. Eu conheço gente que foi pra Vancouver por causa disso. Então, assim, cada perfil de família tem as suas escolhas a serem feitas nesse momento. Pra nós, Calgary fez sentido, porque a gente via que tinha opções, tem restaurante, tem lazer, tem o que fazer, mas ao mesmo tempo tem uma vibe mais cidade pequena, uma coisa mais tranquila, porque, que nem eu falei antes, a gente não tava querendo um São Paulo da vida. Ia ser algo que a gente faria só por fim de carreira mesmo, não era o que nós queríamos pra nossa vida. Então, primeiro nós escolhemos a província, a cidade,
a questão tributária também, né, de tributos federais, que Calgary também é muito mais em conta, né, por ter só o tributo federal, não tem o provincial. A gente só tem 5% de GST, as outras províncias têm Chega a Vancouver 15%. 12, Quebec vai dar 15 mais ou menos, então você compra lá um carro de 10 mil, você paga 1.500 a mais lá em Quebec, 1.200 a mais em Vancouver de imposto, e aqui a gente paga $500 a mais, só para ter uma ideia. Imagina isso no decorrer da vida, mobiliando a casa, comprando roupa, comprando tudo, computador, eletrônico, isso daí dá um dinheiro gigante. Esses valores só não se aplicam assim para cesta básica. Não, a alimentação não tem imposto. Né? Mas daí tu quer comprar um carro, quer mobiliar a casa, que nem tu falou. Ou então... você vai comprar um Nutella ou um Doritos, daí vai ter. O Doritos tem, eu já testei. Tem, Nutella tem, ketchup tem, Coca-Cola tem, tudo que é industrializado e leva serviço tem os 5%. Nos outros lugares tem mais, mas agora macarrão, arroz, feijão, carne. Tô entrando aqui no Bonus, gente. Tô fazendo uma volta, um percurso. Vocês já conhecem esse pedaço aqui? Eu não conhecia. Tô levando eles com o To Canada Experience, rota 3 meses de Canadá. E já fizemos o To Canada Experience. É verdade, fomos pras montanhas. Fizemos. O cara buzinou pra mim, será que eu tô devagar demais? Ele quer que eu vá rápido? Pelo jeito. Tá com Porsche, pô. É verdade, deixa. Aí vou continuar no meu ritmo aqui. Tô gravando, tô passeando, hoje é sábado. Tô estressado. Então, estamos aqui chegando em Bowness, que tem aquele parque que a gente gosta de fazer a saída do bote. Na verdade, a gente faz no Baker, que é do outro lado. E o Parque Bowness eu vou entrar dentro, é um dos meus prediletos. Sabia que essa região que eu adoro é a segunda mais perigosa de Calgary? Nossa, você nem esperava por isso, né? Eu fui descobrir esses dias, eu falei, cara, o lugar que eu mais gosto, o segundo mais perigoso, mas você vê que não faz muito, tipo assim, o que é ruim aqui é o índice, tipo, aconteceu mais aqui 2 vezes, 3 vezes do que em outro lugar ali. Mas enfim, detalhe, falei. Isso é algo que muitos falam, assim, do tipo, porque o Canadá tá ficando mais perigoso. Ou então assim, tal bairro perto do aeroporto, eu não vou morar de jeito nenhum. Gente, eu acho estranho porque assim, que nem tu falou, é um comparativo, talvez com base em outros, que tem zero, às vezes, criminalidade. Ou, né, com base na história do país. Mas comparado com o Brasil, isso de vou ficar no Brasil porque o Canadá tá ficando perigoso. Não, tipo, gente, pelo amor de Deus. Aqui vai ser 1% do perigoso que é o Brasil. E olha lá. Não. Deixa eu dar passagem pro cara aqui, antes que eu tome outra buzinada. Mas beleza, aí vocês decidiram pela cidade. Calgary, você nem olhou muito para as outras cidades? Não olhei muito. Primeiro assim, a gente excluiu também toda a região de Quebec por não falar francês. Porque, ao meu ver, não dá para ir para Quebec sem falar francês. É bilíngue e tal, mas eles vão insistir para ti, e isso a gente percebeu, inclusive procurando emprego. A gente simulou pesquisas de emprego. Que empregos teriam nessa região? O que exige, né? Qual a qualificação exigida? Quebec exige francês para tudo. Francês. Então, isso até no meu Instagram, né, tem gente trazendo essa informação assim de... eu tô falei pensando... teu Instagram no começo, é o Plano Canadá, hein, gente? Plano Canadá é o Instagram dela. Sigam lá. Muita organização, muita dica boa, coerente. E lá no Instagram tem gente que vem me trazer assim, tô pensando em ir pra Quebec. Daí eu pergunto, mas tu fala francês? Não falo. Tu quer fazer em Quebec? Pra mim, uma premissa de eu ter vindo pro Canadá meu sonho era morar fora do Brasil, internacionalizar, morar em um lugar que eu tivesse poder de compra, porque eu tinha uma propensão marginal ao consumo enrustida, assim como todos os brasileiros, que é a PMC, né? Eu estudei isso em economia. A gente sonha com ter o poder de adquirir as coisas, e a gente tem isso muito guardado. Então eu tinha vontade, eu quero viver com abundância, e tinha que ser em um lugar, um país de língua inglesa. Isso era o que eu tinha na mente. Daí eu falei, onde que dá, onde que me aceita, até chegar no Canadá. Então, francês para mim naquela época também não funcionaria, porque eu tava lidando para aprender inglês, já não é fácil. Nossa, 10 anos estudando e ainda pagando pau. Não, eu acho super interessante a ideia do francês. Nós, por exemplo, temos planos de talvez um dia PR, tudo organizado, e passar uma temporada, tentar fazer aqueles cursos, porque eu sei que lá eles dão até curso gratuito, dependendo. Francização. Isso, exato.
Assim, eu quero aprender um francês. Muito bonito. Não, deve ser muito difícil também. Do tanto que é bonito, deve ser difícil. Dizem que é parecido com o português, porque que vai fala. do latim, mas pelo amor de Deus, não tem nada a ver pra mim, não, no meu ouvido, né? Mas assim, eu não ia chegar num lugar complicando mais a minha vida do que eu preciso. Então eu avaliei assim, qual faz mais sentido pro meu perfil hoje, para facilitar a minha vida. Então, pro francês eu já cortei, apesar de um dia talvez eu vá para lá aprender um francês, mas não ia fazer isso no início. Pro college também eu facilitei bastante a minha vida, assim, de... Peguei a quantidade mínima de cadeiras, não peguei as 5, peguei 3, porque eu pensei... você pegou só 3 cadeiras. Peguei só 3, porque eu pensei, gente, eu tô chegando num país que eu não sei nem se eu vou conseguir falar a língua direito, não tava tão confiante assim. Eu fiz todo o possível, segundo o meu professor, eu era nível avançado, entre C1 e C2 ali, mas na minha cabeça, eu sou bem conservadora nesse sentido, de, cara, não vou arriscar, vai que eu não sou um C1, um C2. Então, peguei a menor quantidade de cadeiras, peguei cadeiras que eu sabia que talvez eu já conheça a matéria, porque eu faço, tenho MBA, então peguei cadeira de administração que eu saberia já o assunto. Porque eu pensei assim, primeiro semestre, chegando lá, vai ter neve que eu nunca vi na vida, talvez eu tenha essa dificuldade, vamos facilitar a vida. E depois, sim, depois que eu estiver acostumada, que nem pro próximo semestre, eu peguei microeconomia. Você pulou microeconomia. Pulei. Bravo, hein? Pulei, vi gente aí tomando bomba em micro nesse primeiro. Você viu gente reprovando? Não, que tá quase. Tá capengando. Então, assim, não dificulte a vida no início. Não tem porquê. Se a gente consegue fazer, depois. Concordo. Viu, quando você estava planejando, como que você formatava o seu custo de vida? Como que você olhava para blindar o cenário de tipo, eu vou chegar lá, eu não vou quebrar a cara, tendo em vista que até que foi rápido o teu planejamento, mas a tua história já diz o porquê que foi rápido, porque estava pronta, você estava preparada, porque você estava posicionada bem no trabalho. Às vezes as pessoas falam, mas é caro, mas não sei o que eu não vou conseguir chegar. Na minha humilde opinião, primeiro você tem que vencer alguns estágios, se você quer vir através do college fazer essas coisas. Se você tem que primeiro fazer acontecer no Brasil. Essa é a minha opinião. Se você não conseguir acontecer no Brasil, ir bem no Brasil, estudar, conseguir uma promoção, conseguir juntar grana, mas não estou conseguindo juntar nada, aqui você vai rodar também. Aqui você não vai conseguir chegar também. Então, basicamente, vencer no Brasil para levantar recurso. Eu que não tive, na minha família não teve recurso, não me ajudou com nada e tal. Eu saí de uma realidade bem simples, eu tive que ir dando certo. E foi uma série de acertos, sorte, bênção, Deus ajudou, eu acredito muito em Deus, foi caminhando, mas trabalho duro, desde os 16 anos de idade, sem faltar nenhum dia de trabalho, tomando bronca, aprendi muito no quartel também, sabe? Quando você aprende a respeitar o chefe, por mais que você não quer, aí você fala, mas eu dependo, a empresa é dele, vou fazer. E eu tinha amigos que não tinham estômago para isso, e aí eu ia sempre me destacando, porque eu tomava porrada e tudo bem, amanhã eu vou fazer melhor. Você vai, tipo assim, com aquele sorriso no rosto. Com objetivo de longo prazo. Você tem um objetivo, cara. Você não tá lá pra ficar se emocionando. É isso que eu penso. Tem gente hoje que tá se emocionando com tudo. Daí, mandou embora. Daí toda hora que você mandar embora, você começa do primeiro degrau. Daí, então, sei lá. Não dá, né? Mas então, voltando à pergunta que eu fui sair, como que você planejou para blindar? O que você achava da expectativa, custo de vida? Você planilhava, você olhava? Eu quero saber sobre isso, para o pessoal aprender a se programar para fazer dar certo. Sim, a gente, que nem eu falei, a gente começou vendo esses vídeos, por exemplo, da Bruna, que era antigo, daí a gente caiu na real e percebeu, opa, mas esse vídeo é antigo. Daí a gente começou a ver coisas atuais, começou a ir atrás... 3 vídeos por semana. Olha que legal o Lago Bones congelar. É o melhor lago pra patinar aqui em Calgary. A gente nunca veio pra cá. Lindo, né? Lindo demais. E mais um vídeo com Calgary nublado, hein? 2 rolês de carro seguidos com Calgary nublado. E aí? Desculpa. Primeiro a gente começou a se atualizar em como que a coisa realmente estava no momento em que a gente queria vir, né? Então começar a ver vídeos mais atualizados. Focamos muito naqueles de custo de vida para entender quanto que as pessoas estavam pagando cada coisa.
Planilhei tudo. Eu sempre tive planilha anterior, né? E daí eu reforcei essas planilhas anteriores de economia. Então, para conseguir economizar o máximo possível, a gente começou a cortar coisas. A gente começou a cortar streaming, cortar saidinhas, começamos a colocar limite no mercado. Pra comer pizza não pedia vinho. Exato. Primeiro a gente fez isso. Vamos cortar tudo que dá para cortar para economizar o máximo que dá a partir de agora. E começamos a criar a planilha do Canadá. Então, pode falar. Entramos no Rentfaster, por exemplo, que é um site de locar imóveis, né, de locar apartamento, para ver qual a média de aluguel que a gente quer pagar, que a gente pode e que é a média do mercado hoje. Isso, inclusive, foi uma coisa que durante o nosso plano, acho que deu um boom, assim, os aluguéis estavam subindo muito. Mensalmente. Tu viu um aluguel no mês seguinte já estava $100 mais caro. Então, a gente foi acompanhando e ia reajustando a planilha, né, a realidade durante o plano. Isso é uma coisa importante, eu acho, para quem vai fazer planos de 2 anos, de 3 anos. Tu tem que saber que em 2 anos a situação também vai mudar. Então, você já tem que calcular esse aumento, prever isso lá no futuro. Não é tão fácil, mas por isso não dá para fazer aquela conta no centavo, né? Porque qualquer coisinha que mexer já... Tem que estar com margem de 30% de aumento. É o que recomendam, né? A gordurinha dos 30%. E é complicado essa parte, porque tu vive numa incerteza de será que a minha previsão tá certa? Será que vai ser menos? Será que vai ser mais? Enfim, eu sempre jogo com o pior cenário possível. Porque o que vier a mais é lucro. Então, não contar com sorte, não contar com coisas que a gente não tem controle, que vai dar né? certo, tipo assim, vou chegar e já vou arrumar um emprego. Eu acho que tem muita gente chegando assim, eu já vou arrumar um emprego, eu já vou fazer isso. Vou fazer 40 horas. 40 horas de trabalho. Aí eu vou conseguir um full time. Aí o meu cônjuge pode trabalhar full time, então ele já tem um full time. Parece que já está no pacote. Você se inscreve na Bow Valley, vem um curso e um pacote full time pro marido, pra esposa. Não é bem assim. Um trabalho full time dentro, por exemplo, do retail é quase que uma promoção para quem já está lá dentro, part-time. Então você vai entrar part-time numa Canadian Tire, numa Home Depot, num Walmart, part-time com pouquinhas horas, e aí você vai mostrar que você está bem interessado, mostrar o seu valor. Quando eles tiverem uma oportunidade de um full-time, a primeira promoção de uma pessoa é conseguir um full-time, ele vai pegar um full-time. Enquanto isso você vai fazer 15 horas em um lugar, 10 horas em outro, 5 horas em outro, e vai tirar gelo, neve depois, né? Depois a gente vai falar sobre esse exemplo aí, de outro horário. Fora que quando vem full time não é 40 fixa, é a partir de 30 ou 32 horas na lei, na legislação, já é full time. Então tem muita empresa que só dá 30, 32 horas, tal, não sei o quê. Estacionamos o carro aqui, a gente vai aproveitar dar uma voltinha, já que eles não conhecem, não estava no plano. Daí eu falei, vamos dar uma olhadinha, porque esse lugar aqui é o melhor para patinar e eles fazem uma pista de patinação que dá a volta no parque. Então todos os caminhos que tem aqui para fazer caminhada, corrida, viram um circuito e deixam várias fire pits. Tem alguns negócios ali, tipo de curling, é bem legal aqui. Fire pit, o foguinho lá, gente, bem bonito. Vou mostrar pra vocês aqui no meio desse bate-papo, só pra ter uma quebra, assim, vocês verem Calgary também durante nossa conversa. Não, que o Mike, ele tá com uma promessa que até o ano que vem ele vai aprender a patinar e jogar hockey. Porque a gente foi, né, nesse final de semana, convidados pela Rogers lá pra patinar no Rogers Place em Edmonton. E ele caiu cada tombo. Foi um fiasco. Foi um fiasco, tá lá no nosso canal do YouTube. Você pode patinar lá na paradinha? Sim. Olha aí, depois vocês vão lá assistir esse vídeo no YouTube lá. Que legal, Rogers Arena é a arena lá de Edmonton. Dos Oilers? É, do Oilers, vem aqui, ó. Que bacana. A gente patinou lá e o Mike caiu de bunda não sei quantas vezes. Eu tô terminando de aprender ainda, patinar não é fácil não, galera. E olha só como que é organizado. Esse piso de borracha eles já colocaram agora na temporada de inverno, no verão eles tiram, fica guardado, para que você pise com o patins de gelo, com a lâmina, e consiga descer aqui essa rampa. Tem um restaurante ali, uma cafeteria, banheiro, aqui as fire pits a gás. Olha só, a água tá baixa, mas daqui a pouco vai ficar ainda melhor. Aqui eles vão fazer uma rampinha para descer.
vai encher aqui de gelo, de neve. Vamos... Tá quebradiço, hein? Nossa, é muito escorregadio. Vai pra lá, ó. É. Amiga da onça. Ali, ó, a chance de você tomar um caldo é enorme. Bom, já rodamos aqui o parque só para vocês verem. Ele ainda vai mais lá pro fundo, tem uma área de playgrounds boa para fazer piquenique, aniversário. Aqui já fiz já participei de diversas festinhas de criança aqui, é bem legal. Esse parque é muito bonito. Hoje tá meio tipo Silent Hill, né? Mas eu acho lindo o cenário assim também. É bonito, né? É diferente, né? Coisa que a gente não vê no Brasil, né? Voltando ao assunto então do planejamento, como que vocês planejavam a moradia, aonde morar? Você falou um pouco do aluguel, você já imaginava que ia subir, você sabia que ia ser difícil achar, como que tava? Isso, uma das coisas que eu levei em consideração, por exemplo, em questão de preço para o aluguel, é que aqui em Calgary tem um trecho que é gratuito, por exemplo, o C-Train. Então isso a gente levou em consideração também, olha, nós vamos gastar quanto de transporte mensal de C-Train se a gente for para longe? Se eu quiser ficar numa região gratuita, eu posso pegar esse valor que seria de transporte e botar no aluguel. Então, assim, foi muito levando em consideração valores, né? Preços, entendendo os cenários possíveis. Será que vamos para mais longe? O valor baixa compensa? Ou vamos ficar mais perto? Nós escolhemos, por exemplo, ficar na região central. Então, a gente não mora em downtown, mas em Beltline, que é do ladinho. A gente vai a pé até downtown muitas vezes. Então, se dá algum problema no C-Train, eu tenho que ir pro college a pé, dá pra ir, é tranquilo. E na região gratuita, porque a gente pensa assim, vamos pegar esse valor que seria transporte e vamos colocar no valor do aluguel. Pegamos um quarto. Aluguel de um quarto, apartamento isso. de um quarto. O apartamento de um quarto sem vaga de garagem, por exemplo, mas com 2 pets. Isso também encarece, isso também foi uma parte do nosso plano, que a gente levou em consideração, né, todo o transporte dos pets e ter eles aqui tem que levar em conta esses custos. E daí escolhemos o lugar que a gente está hoje. Fala o preço? Claro, por favor. Hoje a gente está pagando, dá 1.800. Um quarto. Um quarto. Com 2 pets, porque tem taxa do pet nesse valor, né? Já tá 1.800 com a taxa de 2 pets, que é mais ou menos o que? Uns $50 por 40. pet? $40. Então seria 1.720. Isso, sem o pet. E você fechou em julho de 2023. A gente chegou em agosto, Isso. Mais ou menos, ou seja, daí pra frente, num apartamento na configuração, o apartamento que vocês moram é bom. Tem 1 milhão de brasileiros lá, não, tô brincando, tem 100 no grupo de WhatsApp que eu já sei. E é mais ou menos esse valor. Nossa, como que subiu, hein? Quando eu cheguei aqui, esse apartamento era 1.000. 1.100, acho que um pouquinho mais, 1.150. Não, e hoje já subiu bastante, né? A gente tá aqui há 3 meses, eu já sei que esse valor tá mais alto. Tá mais alto? Tá mais alto. Já tá batendo 2 o apartamento de um quarto? Quase 2. Que loucura. É que também tem várias plantas, né? Então tem várias opções. Tem com sacada, sem sacada, tem... Então assim, a pessoa tem que entender o que é essencial pra ela na hora da busca. E eu recomendo fazer que nem a gente fez ali, a busca pelo Rent Faster, dar uma olhada, né, as opções de preços, dar uma olhada em bairros, enfim, e considerando isso, botando aquela margem, né, de que o valor vai aumentar. Se tá fazendo seu plano hoje, vai chegar ano que vem. Exato. Sim, tem que informar, você vai pagar mais caro do que isso, você precisa estar pronto para isso. E tem os plus, né, do apartamento, que é importante contar também, que às vezes a gente esquece quando tá no Brasil, que tem que pagar o Tenant Insurance mensal, a gente paga, acho que dá quase $15 por mês. Tem que pagar a luz. O nosso a luz, que não tá inclusa, a gente tá 3 meses aqui e não pagou luz ainda. Que às vezes vai vir uma talagada de uma vez só. Vem de alguns meses. Eles avisam que em 3, 4 meses pode não chegar a luz, mas daí quando vier, meu Deus. Não, mas vai ser uns 60, 70, se bem que subiu também a energia. O pessoal tá reclamando lá no condomínio. 70 por um apartamento de um quarto para um casal, mais ou menos. Pois é. Mas a internet, agora o aquecimento e a água, esses já são inclusos, não faz diferença se você usar mais ou menos o aquecimento, né?
Então é bom morar no apartamento que você deixa sempre quentinho, você não vai sentir no bolso. Em casa, quem mora em casa fica miguelando o aquecimento, porque vai fazer diferença no teu bolso. Então, mas pode estragar a casa daí se... Não, mas não é deixar frio. Tá. Tipo assim, deixar 19, deixar 20. Que daí você fica com uma blusinha de manga comprida, assim, geralmente, uma coisa de moletom. No apartamento ficava de bermuda e camiseta, porque tava torando no 30 e poucos. Ai, é demais até. A gente abre a janela. Mas não atinge. Eu deixava no termostato, mas não atinge 30 dentro. Ele fica tentando atingir, né? Porque é uma serpentina de água quente. Então quando você abre o aquecedor do prédio, não faz diferença para eles. Não tá gastando mais gás para aquecer o seu apartamento. Ele só tá liberando maior fluxo de água quente que já está passando do boiler, que fica subindo e descendo o prédio inteiro. Então ele desvia o seu apartamento ou não, e aí esquenta umas aletinhas lá. Então não é que tipo assim, eu tô gastando energia à toa. De alguma forma talvez sim, mas minimamente, né? Sim. Mas é isso. E você, quando estava lá no Brasil, você planejava o seu custo de vida aqui enquanto, e isso surpreendeu ou não? Compras, valor de mercado? Uma coisa que surpreendeu positivamente foi para mobiliar a casa. A gente não queria chegar já super mobiliando, botando tudo, tanto é que até hoje a gente não tem, por exemplo, cabeceira, criado mudo, não se fala criado mudo mais, né? Criado mudo. Como é que é a palavra? É o objeto que põe do lado da cama para pôr o copo a e mesinha. A dentadura do lado. Né? A mesinha ali do lado da cama, enfim. Tem vários detalhezinhos que a gente não tem ainda. Mas a gente achou que ia ter menos ainda. Porque a gente botou um orçamento. Você foi bem enxuta no orçamento, Sim. Por mais que você está dizendo que tinha condições. Não, a nossa ideia não era gastar com isso. Vou deixar para gastar com aquilo que precisa, que pode dar problema, enfim, para college, talvez alimentação, enfim, aluguel principalmente. Eu tinha muito medo do aluguel. Então, assim, eu aloquei financeiramente para aquilo que é essencial mesmo. Não sair comprando coisa, Quando né? você estava nessa estimativa do Brasil, eu quero saber o valor que você achava e quanto que você está gastando no total, assim, mais ou menos. Tá. Porque assim, o que a gente fez? A gente estabeleceu valores e a gente não permite que saia desse valor. Tá. Então, pro aluguel, eu fui conservadora no sentido de eu gostaria de pagar isso, mas eu tô disposta até isso, e é isso. Se eu tiver que morar um quarto numa casa de alguém, vai ser isso, vai ser o que dá pra pagar com o valor que eu estimei. Então, assim, estimei 1.800, estamos gastando 1.800, não vou aceitar gastar mais do que isso. Inclusive, fomos tentados durante o processo, né, ali no processo de housing, de olhar as opções, a gente viu opções que, nossa, balançou muito. Top, um West Village, né? Esse, exatamente esse. West Village lá, Exatamente. O dia que eu vencer na vida, eu vou morar no West Village. Não, tô brincando, mas é top demais. Não, tinha uns que nem... Tem até 3 quartos lá, ó, raridade, apartamento de 3 quartos em Calgary. Pra quem tem filhos, né, e precisa de 3 quartos. Mas vai ser mais caro do que a minha casa, tá? Se prepara, porque o 2 quartos é o valor da minha casa, mas 3 quartos vai ser caro, mas é top, né? Não, olha, à vista, tu enxerga as montanhas, assim, enfim, lugares lindos, assim, e eu parei pra pensar, tipo, será que não, sabe aquela coisa, mas a gente trabalha, a gente dá um jeito, e nessa hora até o Mike foi mais sensato do que eu, porque a gente tá muito em sintonia nessa questão de, não, vamos se manter na linha. Ele falou, cara, é melhor a gente pegar um custo mais baixo e depois fazer o upgrade. Que já não tá baixo, né? Que não tá baixo, já não é tá baixo. Tipo, daria pra morar em Northeast, num basement, na casa de alguém da Ásia, por $1.000. Isso é o barato hoje em Calgary. Não sei se existe o de 1.000, mas lá nas Cucuia talvez nem tenha esse basement. Talvez seja Isso é barato. Morar já no de 1.800 já é muito legal, já é muito top. Exato. Né? E daí a gente pensa assim, vamos manter no nosso planejamento e depois, se tudo der certo, se realmente a gente conseguir o emprego que quer, enfim, a gente aumenta, a gente faz um upgrade. Agora, tu chegar aqui fazendo o plano, não, eu vou trabalhar, eu vou não sei o que, e não conseguir, e ter que fazer o downgrade, esse é sofrido. Só um exemplo, por exemplo, se você tem um apartamento a 1.800 e aí o outro se fala, é 2.100, é 300 a mais, é 2.100, 300 a mais. É só 300.
300, você vai ter que trabalhar 20 horas ganhando um salário mínimo, na verdade isso sem pensar no desconto, então vai ser mais, mas vamos arredondar. Você vai trabalhar 20 horas no salário mínimo para fazer 300, ou seja, quem vai estudar só pode trabalhar 20 por semana, ou seja, de 4 semanas que você trabalhar, você vai ganhar 300 por semana se você ganhar o salário mínimo, sem pensar no desconto. Se conseguir as 20 horas. Se conseguir as 20 horas. Então, 300 já é uma semana. Então, ok, saiba desse impacto de 300 na sua conta. Outra coisa que eu queria também aproveitar para colocar aqui nesse negócio de planejamento, quando a gente faz os vídeos que você mencionou serem bem legais a respeito de poder de compra e custo de vida, existem alguns fatores que acontecem nesse vídeo, né? Hoje, inclusive, subi um vídeo desse no canal e eu recebi um hate de uma mulher que mora 7 anos fora do Brasil e falou que eu não posso fazer comparações. E eu posso comparar chuchu com elefante, eu posso comparar o que eu quiser, não tem uma regra, né? Você não pode. Mas eu não faço isso com o intuito de ofender e de nem atrapalhar ninguém. É de inspirar as pessoas a verem os motivos que me trouxeram para cá. E o poder de compra, como eu disse agora, é um deles. Mas existe um lance que a gente fala, é tantos dólares por hora que você ganha, então, ou seja, o quilo de picanha, 1 hora de trabalho, compra 1 quilo de picanha, não sei o que, lá no Brasil você vai trabalhar 10 horas para comprar 1 quilo de picanha, uns negócios assim. Mas, quando eu falo isso, é pensando já no momento que você está levando a vida no Canadá, está faturando em dólar, você se formou, venceu, ganhou, está entrando em dólar, ou já está ganhando em dólar e está vivendo aqui. No começo, é óbvio que se você tiver, ou como turista, você sim vai ter que pagar em real convertendo, é a moeda que você tem no teu bolso. É óbvio isso, é óbvio. Mas não vale de consideração para pensar que o país, todo mundo que está aqui faz essa conta. Eu e meus amigos não fazemos mais, porque a gente já mora aqui. Mas você também que está no começo da sua vida de imigrante recém-chegado, assim como eles, pode ser que o período de transição seu seja muito longo, 6 meses trazendo recursos do Brasil, às vezes 1 ano, tem gente que está trazendo aí por um tempo. Aí sim você vai ter que considerar multiplicar por 4. Então eu queria só deixar isso, que quando a gente fala do poder de compra, é você ganhando em dólar também, é claro. Concorda? Sim. E isso foi um assunto que eu abordei nos stories lá do Instagram, né, essa semana, que eu acho muito sério, que é as pessoas terceirizar as suas decisões, colocar às vezes na mão ali de quem está mostrando a realidade, né, de cada um está mostrando a sua realidade e querer se espelhar nisso, querer se enxergar nisso quando são realidades completamente diferentes. É para te ter uma ideia, é para te, né, conseguir te basear, ter por onde começar o teu planejamento. Mas não dá pra pegar a realidade de uma pessoa, passar pra tua vida e achar que vai ser daquele jeito. A gente tem que ter autorresponsabilidade e entender, ó, o que nesse vídeo aqui me cabe, o que vai ser bom, o que faz sentido pra mim, aproveitar isso, tirar o melhor disso, e nós aproveitamos muito esses vídeos, mas sabendo, ó, isso aqui vai ser diferente pra nós, isso aqui é outra realidade, a gente não vai ganhar desse jeito. Não vou tanto pras montanhas. Não. Fui uma vez só, que triste, né, em 3 meses. Ah, mas já tá bom, mas é o normal. É o normal, não, tem gente que nos primeiros meses não vai. A gente sentou pra discutir, vamos pras montanhas nos primeiros, porque é um luxo, que talvez a maioria das pessoas não vão se dar. É que eu queria por uma questão emblemática. Não, lógico. De, não, eu acho cheguei no Canadá. Pra mim não tinha essa opção de não ir também, já fui logo que eu cheguei, assim, algumas vezes que eu sou meio pra frente. Mas legal esse negócio de planejamento, você vê, saber o que você tem, planejar. A gente acabou não falando os custos, né? A gente falou do apartamento, né? Quanto então você pensava que ia ter mais ou menos de custo de supermercado, de utilities, assim, um valor tipo 2,5, 3, alguma coisa assim? O que era? Supermercado a gente estimou, eu acho que foi uns 300 por cabeça, então uns $600 no mês. De primeiro mês a gente extrapolou bastante isso, assim, acho que deu uns 1.000, mas para coisas que vão durar 3 meses, por exemplo. Então a gente comprou a picanha do povo, a gente comprou salmão. R$16,90 agora. Eu tô louca abrindo o Costco de novo agora para repor.
Porque assim, a gente foi lá no primeiro mês e até hoje, né, 3 meses depois eu tô comendo coisas que eu comprei lá no primeiro. Então assim, eu não consegui ainda fazer a média de pegar, assim, 1 ano, quanto que a gente gastou e dividir por mês. Porque aqui a gente compra coisa em grande quantidade. Então assim, coisa pra lavar louça, lavar roupa, eu comprei uma vez lá no primeira semana. Vai demorar. Até hoje eu tô usando. Papel higiênico, que é um caminhão. Exato. Carne, a gente assim, ó, encheu a geladeira e tá aí há 3 meses, muita coisa. Os custos de vida, o real aqui surpreendeu vocês negativamente, positivamente, ou era o que você já esperava? Subiu bastante em termos dos vídeos que a gente assistia quando começou o planejamento. Que nem quanto é que era a Nutella? R$11,90, tá R$14,90. É, então assim, ó, eu quando comecei a planejar, essa Nutella, eu vou comprar essa Por R$11,90, 2 potes de 1 quilo. Imagina 2 quilos de Nutella. E dá pra comprar várias vezes por 11 por 11 dólares. Então assim, subiu bastante. Ganhei um diploma e alguns quilinhos no Canadá. Eu já ganhei bastante quilinhos. Eu ganhei só 10. Só. Depois recupera, né? Só um momento de deslumbre inicial. Mas... Ainda tô, né, vivendo esse deslumbre inicial aí. Tô com 5 anos, indo pro 5º ano de Canadá. Mas assim, de novo, coisas que a gente já imaginava. A gente imaginava que quando a gente começou, Nutella estava 11, quando a gente chegasse aqui 1 ano e meio depois, ia estar mais. Então acho que não é uma questão de ser positivo ou ser negativo, mas ser realista. Bem isso, assim, de... Cara, é essa a realidade hoje. Faz a projeção para o futuro, imagina como que vai ser e te prepara para um pior cenário possível. Sabendo que, se for melhor, que bom, né? Daí Saiu no lucro. Saiu no lucro. Legal. E quando vocês estavam planejando, pensaram no college, nas dificuldades do dia a dia, vocês imaginavam que iam utilizar o recurso que vocês tinham, do trabalho que vocês tinham, isso ia te manter? Como que era isso? Depois você pensou em trabalhar aqui? Eu vim com o valor do college... do Brasil, no caso, né? Já tinha o valor. O valor inteiro do college dos 2 anos. Isso. 33.600, que é o valor dele em $1.000 canadenses. Esse já estava separado completo. Mas assim, estavam separados se eu não considerasse pagar aluguel, pagar nada. Vamos dizer assim, pagando aluguel, pagando o custo de vida, mais o college, eu tenho 1 ano. Eu tinha 1 ano. De college? De college, isso. Só que assim, eu não vim com a ideia de que eu iria gastar esse dinheiro, porque a gente veio trabalhando pro Brasil ainda. Continua trabalhando. É um privilégio que a gente tem, assim, a gente entra todo mês dinheiro do Brasil e aquele valorzinho tá lá parado, então, pra pagar o college. Então, ele vira uma reserva de emergência, igual eu trouxe aquele valor... Eu trouxe o valor do college inteiro e mais um pouco, eu trouxe acho que $145.000. Não, R$145.000, que dava $45.000. O meu college era $30.000. Quem me dera se fosse 145 mil. O college era $30.000 mais 15. Eu consegui, que eu falava, pelo menos os 15 mil eu vou ter. E aí, assim que chegou, eu utilizei uma parte, mas depois conseguimos começar a trabalhar para... Sim. A gente percebeu... Assim, a gente chegou com a ideia de se a gente não precisar, não quiser, né, a gente não precisa trabalhar no Canadá. Só o que a gente faz pro Brasil já seria suficiente. Aqui. Aquela coisa, sem mais, né, fica ali, zeradinho, o que pra mim não é confortável. Eu não me sinto bem sabendo que eu tô o Mike na linha. Trabalha pra mesma empresa? A mesma empresa. Continua, faz a mesma coisa, zero novidade, tranquilo. Isso foi uma coisa assim, pra ele, bom, né? É bom em termos de segurança, mas ao mesmo tempo assim, ele não tá vivendo a vida no Canadá. Ele não tá falando inglês no dia a dia dele, ele não tá saindo pra rua e se expondo à cultura. Então, nós temos essa segurança, vamos dizer assim. Não é segurança, porque ele pode vir a ser demitido a qualquer momento, né? A não ser que seja um funcionário público. Não existe estabilidade. Não existe estabilidade. Né? Mas assim, está trabalhando para o Brasil, recebendo um valor que consegue nos sustentar. E daí a gente pensou assim, não precisaríamos trabalhar no Canadá se não quiséssemos, só isso é o suficiente. Vou focar primeiro no college, ver como eu me saio no college, e com base nisso a gente decide o que vai fazer em frente, né? Só que assim, aqui
vê tanta possibilidade, tanta opção, tanta coisa, que nem tu comentou, né, a vontade de comprar as coisas, de ter as coisas, e tu vê por valores que dá, justos, né? Justos. Assim, às vezes é um valor alto, mas, cara, no Brasil isso aqui eu não teria a menor condição de comprar. Aqui eu consigo, se eu quiser me esforçar um pouquinho. Então surgiu essa vontade, quero me esforçar um pouquinho para conseguir ter mais do que, né, do que só o custo de vida ali, do que só viver. Então, assim, eu fui atrás de emprego, porque também o college eu tava conseguindo. E você pegou 3 matérias? Peguei 3 matérias para não dificultar a minha vida, porque tem isso e muitas pessoas acho que não sabem, assim. Eu percebi que quando eu tava me organizando, os colegas, conversando com as pessoas, não sabiam. Todo mundo achava que tinha que pegar 5. E na verdade o college, inclusive, os não recomendo. Eles não recomendam. Recomendam 4. E recomendaram 3. 3, você, pra 3. Gente, eles recomendavam 4, 3 é pouco, 5 é muito, 4 é bom. Recomendaram 3. 3 eu particularmente acho pouco. Poderia ter pego mais, mas o que eu pensei? O plano de cada um é porque 3 não tem margem de erro, né? Você não pode. Mas eu não me dou margem de erro. É que 3 você não pode bombar uma matéria. Que você bombar uma matéria, você vai ter menos de 9 créditos, você só vai ter 6 créditos, vai te impactar. Você deixa de ser estudante full time, passa a ser estudante part-time e vai impactar no seu PGWP. Então 4, se te dá um problema emocional que nem deu no vídeo que eu gravei com o Pedro, por exemplo, que pode acontecer, você não sabe o que vai acontecer na tua mente aqui, a vida aqui é uma caixinha de surpresa. Se você faz 4, você tem essa margem para, se alguma coisa sair do controle e você perder uma matéria, não vai acontecer, ninguém quer que aconteça, mas se precisar acontecer, não afunda o seu semestre, entende? É que sabe o que eu fiz também na escolha dos 3? Além de facilitar a minha vida, assim, de adaptação, a questão financeira também. Porque tu paga 3. Também legal isso. Então, se tu paga 3 e tu joga mais pra frente, né, o resto do custo, tu consegue mais tempo pra trabalhar e juntar aquele dinheirinho ali também. Então, assim, em vez de todo termo eu dar ali 5 ou 4, né, eu dou 3, pago 3 cadeiras. 3 cadeiras, eu vou... vai dar uns quase 6 mil. E além disso, eu consigo, assim, estender o meu visto de estudo. Eu ganho mais tempo de Canadá também. E mais tempo de conseguir o PR, enfim, do planejamento, né? Só que é mais tempo você não podendo trabalhar full time também. Então tem essa... Porque eu tinha aquele privilégio, o Mike, estar trabalhando. Porque eu também tive que prorrogar o meu visto de estudo, porque eu estava fazendo 4 matérias por semestre, então eu precisei de 5 termos e peguei 2 summer breaks. Então eu levei 2 anos e meio para terminar de estudar. Mas é bom, só que eu não vi a hora também de terminar para poder trabalhar à vontade 40 horas, tendo em vista que não pode. O negócio que você falou do pagamento do college, para quem é mais novo aqui não sabe, o college tem um valor, 33.600 na Bow Valley, o curso de business, senão já não subiu. E aí você precisa comprovar para o governo metade, ou seja, o primeiro ano, mais 10 mil do estudante, mais 4 mil por cada familiar. Então dá mais ou menos $30 mil, que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Tem gente que veio... não se recomenda. Tem gente que vem com menos, passa por milagre e consegue ser aprovado. Só que chega aqui, aí vive com a corda no pescoço, né? Cada um vai levar a vida que puder levar, né? Mas então é isso, só que depois que você comprova, não significa que você vai pagar um boleto lá com tudo. Você vai ter esse dinheiro e você vai pagar as matérias conforme você vai estudando. Então o primeiro termo lá eu tinha 4 cadeiras, 4 de 1.700 cada aula. Certo. Então eram 4 vezes esses 1.700 aí que eu pagava. Você pode pagar mais, deixar crédito, é uma plataforma lá super organizada. E assim você vai lidando com o college. Então eu paguei em 5 parcelas, das 5, 2 com dinheiro do Brasil, 3 com dinheiro fazendo aqui. Exato. Até percebi uma mudança já nos valores, né? O primeiro termo eu paguei 13 e pouco para 3 cadeiras, e agora pro segundo termo eu me matriculei em 3 também, já foi para 5. Porque já teve um acréscimo de valores. Só sobe, nada desce, que nada diminui. Só picanha agora, né? Só picanha que diminui, mas todo inverno ela diminui, já tô acostumado. Ela vai subindo, subindo, subindo. Daí no verão, no inverno ela baixa. Pra gente comer picanha
No café da manhã. Bacana. E beleza, e o que vocês estão achando da cidade? A gente vai falar da Bow Valley, lá na Bow Valley. Então eu tô caminhando, a gente vai cruzar o centro novamente, rodamos aqui por umas áreas diferentes, passamos em Kensington agora e a gente vai para lá. O que você está achando de Calgary e o que você está achando? Mas eu acho que antes de falar de Calgary, eu acho que para arrematar esse assunto de planejamento, como fazer dar certo, eu queria que você fizesse um comparativo nas pessoas que você está vendo ao seu redor nessa leva de quem chegou, de quem que está dando certo e quem que está dando errado, para a gente saber o que precisa ser feito para corrigir. Sim, falando do que eu tenho visto, né? Pessoas que estão com problema, por exemplo, para conseguir emprego, muito relacionado ao inglês. A pessoa achar assim, eu vou com inglês mais ou menos, geralmente assim, um vem com inglês melhor e o outro com mais ou menos. A maioria é assim. E o mais ou menos acha, não, chegando lá vai destravar. E não é assim, não é rápido, não é fácil. Eu acho que se a pessoa ainda tem uma gramática boa, se ela estudou a teoria, ela ainda consegue dar uma destravada na prática aqui, porque ela já tem a teoria, ela precisava botar pra fora. Agora, se não estudar, não vai aprender aqui, ninguém vai te ensinar a gramática, o vocabulário. E assim, por exemplo, pessoas que eu conheço que vieram sem inglês estão procurando dishwasher, sempre, né, aquela coisa, vai ter uma vaga para alguém sem inglês, e não é tão fácil de achar, não sei se estão ocupadas as vagas. Tem amigos, né, sem inglês que inclusive para cargos que tecnicamente não precisam falar com pessoas, mas estão exigindo inglês para que a pessoa entenda as instruções, fale com o chefe, né? Então, como tá tendo muita gente procurando trabalho, você pode se dar o luxo de procurar alguém que fala inglês para lavar louça. Agora vamos supor que não tivesse pessoas, eles iam pegar quem não fala. Mas agora você está concorrendo com um caminhão de gente que está chegando no Canadá. Bem isso. Que está falando inglês. Mais ou menos isso. Porque tem isso também. Eu vejo as pessoas falando, porque tem muita job offer, porque eles estão procurando trabalhadores internacionais. Mas quando fala isso, não é necessariamente trazendo de fora. Não é assim, vou lá no Brasil pegar os trabalhadores e trazerem para cá. Eles estão falando dos que estão aqui já, muitas vezes. Então, todo mundo, assim, o plano padrão, não é todo mundo, né? Mas o plano padrão, a maioria das pessoas vem com aquele planejamentinho, o standard, né? Que um vai estudar no college, o outro vai trabalhar, vai se esforçar para fazer full time, para pagar as contas. É o planejamento base, arroz né? Com feijão. Exato. E assim, tem muita gente muito qualificada vindo com o cônjuge, o parceiro, né? E estudando, e essa pessoa está procurando full time. Então, eles não estão procurando tanto fora daqui, porque já tem muito aqui dentro. O Mike, inclusive, por exemplo, é de TI, que ele achou que teria muito mais vagas, assim, achou no primeiro mês eu já vou arrumar um trabalho, não sei o quê. Não tá sendo assim, porque tem muita gente de TI aqui já, acompanhando, né, seus parceiros. Estourou a bolha de TI também, né, até gravei sobre isso aí. Um mês mundial, antes. Depois que você chegou, estourou a bolha. Na tua vez. Esse lance das pessoas estarem chegando aqui, então não estão conseguindo emprego tão rápido, mas a expectativa delas era chegar, elas precisavam trabalhar, era se trabalhar, ótimo, se não trabalhar, eu tenho recurso para me manter alguns meses. Os meus amigos, as pessoas com quem eu me relaciono mais próximo, têm condições. Eles vieram bem organizados. Mas aquela coisa, tu não quer gastar, né, a tua reserva. Mas no geral, todos eles estão conseguindo viver bem, estão conseguindo se virar com o que tem do Brasil, porque eles vieram. Por exemplo, tem um casal de amigos que disse, se eu não quiser trabalhar durante um ano, eu não preciso trabalhar durante um ano e eu vou pagar todas as contas, vou estudar e vou... Então, assim... Ou seja, para o pessoal ter ideia, $3.000 vezes 12, $36.000 vezes 4, com R$150.000 fora o college, só. Pra ter o valor de um apartamento. O cara vendeu um apartamento no Brasil e veio pra cá. Não é impossível. Tá gastando. Ele tá gastando, tá usando. Eu acho que o que dói mais é tu saber que tu tá gastando. É ver o teu apartamento ali que tu vendeu indo embora. Mas pelo menos não tá passando sufoco. Exato. E daí essas pessoas, elas estão procurando, né? Todo mundo tá procurando. Isso eu até brinquei ontem, que a gente saiu para procurar emprego ontem. A gente imprimiu currículos na biblioteca pública, que é de graça.
E fomos ali pro shopping ver se alguém queria pegar em mãos. Não funciona mais assim também. Também não pega, né? Não, mas aplica pelo e-mail aqui, né? Ninguém vai abrir o e-mail. Eles te mostram na hora o QR Code, ó, manda por aqui desse site. Mas eu queria ter experiência de passar pra ver como é que é, Eu fiz igualzinho, fui no shopping, entreguei um monte, todos os restaurantes do Chinu. Entregou mesmo? Entreguei. Os meus não pegaram. Não, entrei todos que pegaram. Todos, vírgula, que pegaram. Pergunta quantos deram retorno? Isso em 2019. Nenhum. Não tive nenhum retorno de todas as aplicações já em 2019. E eu sempre falei isso, eu consegui meus trabalhos tudo recomendação. Então, não recebi recomendação ainda, mas, por exemplo, eu consegui, porque eu já trabalhei em um evento de Halloween e eu achei incrível, assim, eu olhei porque eu pensei assim, nossa, imagina a minha primeira experiência vai ser no Halloween, que é uma coisa muito canadense, pelo Instagram. Eles postaram, o evento vai começar dia tal, estamos procurando staff, entre no link tal, e eu ali no Instagram, opa, vou me inscrever, vamos ver qual é que é, né? Me inscrevi, trabalhei 2 meses, terminou semana passada, que foi, né, a semana do Halloween ali. E quando tava pra terminar, eu comecei a procurar outro no Indeed, eu achei. Eu me inscrevi lá e me convidaram pra uma entrevista em grupo, assim. Mas assim, eu tô focando em pegar... Como eu falei, eu não precisaria trabalhar em termos financeiros, mas eu também quero trabalhar pra não gastar a nossa reserva tanto. Eu não gostaria de gastar. A gente vê muita coisa aqui que dá vontade de comprar e que sairia do orçamento base, então, pô, vamos fazer um esforcinho pra isso, agora pra aquilo. Eu vou botando metas pra mim, porque aqui a gente vê tanta coisa que é acessível, que tu quer aproveitar, né? Lógico. E também porque eu acho muito importante a cultura, aprender a cultura canadense, ter um currículo, uma experiência de trabalho canadense. Nesse momento não tô focando tanto na experiência canadense pro PR, pro Express Entry e tal, mas saber me envolver, saber conversar, saber trocar ideia, como que funciona, né? Então já me inscrevi para esse outro assim que estava terminando o primeiro, já consegui esse emprego também. É seasonal, é só para temporada de Natal. Então assim, novembro, dezembro, janeiro. Janeiro termina. E pra mim tá sendo ótimo porque eu consigo fazer tudo isso que eu falei, ganhar um dinheirinho ali, me envolver na cultura. Esse agora, por exemplo, é uma loja. É uma loja que eu vou trabalhar ali na loja mesmo, vendendo, né? Mas assim, eu poderia trabalhar 20 horas, eu já perguntei pra eles se vão poder me dar 20 horas. Ela falou que os part-times no momento estão trabalhando uma média de 10 horas por semana. Essa semana, por exemplo, me deram 8. Olha aí. Salário mínimo, provavelmente. 8 vezes 15 menos os impostos, é isso que vai vir. Exato. Então, assim, não dá pra contar com isso. Mas essa galera que você falou que tá dando certo, então eles estão preparados, eles estão procurando também. E você escuta falar de pessoas que estão apavoradas, que não estão conseguindo, só pra gente fazer um relato de o que tá acontecendo com essa galera? Tem pessoas que eu ouço assim de quando algo sai do controle. Porque assim, pessoalmente eu não tenho tanta amizade, meus amigos mais próximos não são pessoas desorganizadas, assim. Desculpa, galera, mas assim, os meus amigos, os exemplos que eu tenho próximo são pessoas que vieram organizadas realmente. São pessoas que vieram com planejamento financeiro e tal. Mas mesmo assim, eles estão levando às vezes um choque. Umas pedras no caminho, coisas não planejadas. Por exemplo, questão de aluguel, que acharam que iam pagar mensal e tem que pagar agora de 4 em 4 meses, que era algo que não estava no planejamento. E daí aquela coisa. Eu tô vendo bastante disso, de moradias pedirem 4, de 6, paga 6 meses e depois paga mais 6 meses. Não é 6 meses, depois começa a pagar mensal. Tá começando a virar moda isso. E é contra a lei, né? Na verdade. Mas não quer dizer. Não quer dizer porque. Que não é prática, é contra a lei, mas não quer dizer que não é prática. Tá virando um padrão. Então, assim, a gente tem amigos próximos, por exemplo, que isso aconteceu. 3 casais, inclusive. Caraca. 3 casais que a promessa era tu vai pagar 4 meses iniciais e depois passa pro mensal.
E agora perceberam, não, tem que pagar de 4, depois paga mais 4, depois paga mais 4. E assim, eles, que nem eu falei, estão organizados, têm condições ali, o valor desses 4 já estaria ali para pagar mensal, então acaba só, vou dar tudo numa tacada só. Mas o dinheiro tá ali. Legal. Mas assim, se a pessoa tá meio desorganizada, quebrou, né? Daí vai ter que sair correndo procurar outro aluguel. O Plano Canadá, eu acredito que assim, ele continua sendo possível, mas tem gente que vai ter que esperar um pouco mais, vai ter que se planejar melhor, porque o mar tá mais bravo nesse momento. Pode ser que você assista esse vídeo daqui a um ano, as coisas mudaram. Porque o mundo tá em alteração, as coisas estão acontecendo. A gente vive um pós-pandemia e aconteceu inflação no mundo inteiro. No Brasil eu recebo mensagens de que tá cada vez mais difícil também. Aluguel caro, supermercado caro, daí tem o problema da violência, que eu acho que é um agravante. Então, você vai ter que se planejar para saber e entender que a realidade de quem está aqui, muitas vezes a pessoa que está aqui, ela está conseguindo ter um recurso vindo de de um outro lugar, vindo de fora, já está com um trabalho, mesmo assim está procurando, está trabalhando por cima, fazendo um pouco de tudo, mas tem aonde pisar e tem, às vezes, para onde voltar. Então, se você vem, calcule o que você vai fazer da tua história com o que você tem. Você tem que fazer o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, com as cartas que você tem. Ser realista, né? Para não pôr família em situação de risco, crianças, essas coisas, para chegar aqui e ficar numa situação de desespero. Porque eu tô vendo bastante gente conseguir também. Muita gente. Eu converso constantemente com pessoas que estão conseguindo. Na minha volta também, o meu núcleo consegue. Tem conseguido, mas não é da noite pro dia. Eu levei 4 meses para conseguir um trabalho porque foi recomendação, mas eu vim pro trabalho do Brasil remoto, trabalhava, ganhava $2.000, era 6 mil, o dólar era 3, dava lá $2.000, $2.000 ajudava, sobrava dinheiro, porque a Bruna começou a trabalhar, então no começo assim a gente já, dá para respirar, só que eu não aguentei, eu aloprei, tive que pedir a conta porque o college foi muito puxado para mim, muito. E aí eu não conseguia fazer os dois ao mesmo tempo. Mas essa questão também de trabalhar para o Brasil, eu acho que a pessoa tem que ser bem realista de entender suas limitações, porque é um desafio grande. É uma segurança, mas pesa muito. Eu tenho amigos, né, que trabalham para o Brasil e aquela coisa, tem que trabalhar até 1 da manhã, 3 da manhã às vezes. Ou tem que acordar para reunião às 4 da manhã. Então, assim, te esgota. Tu às vezes está ali por causa da segurança financeira que aquilo te traz, mas às vezes não é uma condição que tu consegue manter por muito tempo. Tu falou, né? Tu aguentou por 3 meses. Você fica maluco, acordando 4 horas da manhã para trabalhar pro Brasil, daí tem que fazer assignment, não é uma coisa muito simples, não. Então, uma coisa... Eu vou estacionar aqui pra gente ir lá na Bow Valley. Uma coisa que eu recomendo a pessoa, aquela coisa que eu falei antes, imagina o pior cenário possível. Se tu tiver que sair do teu emprego, se tu não tiver essa segurança, tu ainda assim vai conseguir se sustentar? Dá ainda? Chegamos aqui na frente da Bow Valley. Bow Valley tem a estação de Citroën aqui. Você pega muito Citroënzinho aí? Todo dia, você tem gratuito. E esse aqui é o percurso que ela falou que é gratuito. Essa é a última estação, vai aqui de City Hall até Kirby, que é a última lá, então não precisa pagar. Oi, aí, mano, beleza? Não conheço não, eu nem entendo o que tá falando. E aqui, ó, a gente vai entrar na Bow Valley, são 2 prédios, vamos lá, pra eu matar minha saudade daqui. Bom, vamos falar agora de college, falar de coisa boa. Me diz aí, o seu curso, então, Business Administration, o que você tá achando da dinâmica de estudo, dos assignments, das dificuldades? Assim, eu já tinha experiência acadêmica, né, antes de vir. Acho isso importante até de comentar, porque eu já sou acostumada a fazer trabalho, que nem eu vi o pessoal muito preocupado no início com como se fossem as regras da BNT que tem aqui, a canadense, de plágio, botar referência. Então, para mim, eu acho que foi um passo que já estava dado também. Então, o college está sendo, para mim, dentro daquelas condições que eu falei, fazendo 3 cadeiras, que eu poderia estar fazendo 4 ou 5, está sendo tranquilo. Está sendo de boa. Estou conseguindo sempre, assim, me mantenho adiantada nos prazos. Então,
essa semana eu faço os assignments da outra semana que vem. As dessa semana já Sério? tá entregue. Você entrega com uma semana de... Você faz... tipo assim, o assignment do due date era hoje meia-noite, 11h59 eu tava subindo eles. Viver perigosamente. Por isso que o nível de estresse ia lá na estratosfera. Não, daí o nível de estresse é muito grande, então todos aqueles que eu podia adiantar, por exemplo, tem uma cadeira que toda semana tem que ler 2 capítulos e entregar os exercícios referentes aos 2 capítulos. Certo. Eu já fiz do termo inteiro. Você já fez tudo. Já Mike, fiz tira tudo. um negócio, um tripézinho que tá aí para mim, por favor. Certo. Então você já se adianta. E é um volume muito grande de assignments e de trabalho com a galera? É bastante Com coisa. a galera, com os outros alunos, coleguinhas? Esse Sim. mesmo, deixa eu só pôr esse aqui. Acho que o que atrapalha mais, inclusive, é o com a galera. É os em grupos, esses em grupos. Certo. Obrigado. Porque assim, nós temos, por exemplo, toda a turma tem 1 ou 2 brasileiros, pelo menos. Mas, no geral, os professores, inclusive, incentivam a não Fazer formar panela grupinhos. por etnia. Então, por exemplo, tenho uma cadeira que eu faço trabalho em grupo com uma canadense e um indiano. E daí tem que bater os horários. Aqui cada um tem um horário completamente diferente do outro. Isso dificulta bastante, assim. Mas o que depender de mim, eu adianto as coisas para não sentir o estresse tão pesado, porque tem quantidade. Então, se eu deixar para a última hora, eu vou ficar estressada. Entendi. Não, eu pensei assim, eu apontei, eu falei, aqui fica bonito até para foto de thumb do vídeo. Tá, você então está conseguindo, através do seu planejamento, ela é a pessoa do plano Canadá, né? Ela não poderia deixar por último. Eu tenho plano A, plano B, Plano C. E você acha que o nível dos professores, eles correspondem à sua expectativa? Era o que você achava? O método de aula, um monte de, tipo, a aula 40% o professor fala, 60% você faz tarefinha com o amiguinho. O que você acha disso? Aí eu vou, acho que na contramão do que a maioria dos brasileiros acha, porque eu já ouvi falar muito mal e eu gosto desse sistema. Esse sistema, ele não é só aqui do Canadá, né? É um sistema que, por exemplo, Harvard eu já conhecia, eu já tinha lido livros sobre, que é usado lá, Estados Unidos, América do Norte como um todo, né? Que é um sistema no qual o aluno, ele não é passivo, ele não fica parado recebendo a informação de um professor. No máximo, até a gente chama de instrutor, né, no Brasil, ou facilitador, ele tá ali para te guiar, para te ajudar, para te dar um norte, mas tu faz o trabalho por ti. Então, eu entendo que as pessoas não gostam, porque isso... A minoria das pessoas vai ter esse perfil de eu vou fazer por mim, eu vou atrás, eu vou descobrir, eu vou buscar fonte. Mas é que eu não sou acadêmico, eu sou um cara que eu gosto de mão na massa, eu não tenho muita paciência. E a gente não está acostumado com isso, a gente não foi criado assim. Vamos lá na biblioteca? Acho que é de baixo, né? Sim. Certo, mas eu não acho que está errado também, eu concordo contigo, eu só não gosto. Mas eu não acho que está errado, que são coisas diferentes que as pessoas precisam entender. É que vai ser diferente e é bom reajustar a expectativa do Brasil, porque lá no Brasil, já disse isso diversas vezes, é student oriented, é ele na ponta, o teacher oriented, é o professor que sabe, é ele que vai te ensinar e tal. Já aqui, vamos entrar vlogando na biblioteca? Na biblioteca? Já vai ser expulsa comigo, que eu não tenho... Não, essa parte de cima pode conversar, é na de baixo aqui. Então, e aqui é student oriented, ele que está na ponta da pirâmide, então ele que vai ter que achar o conhecimento. Só que a gente não está treinado com isso no Brasil, né? Daí chega aqui, você tem um pouco de dificuldade de se adaptar, mas em relação à estrutura do college, em relação ao material, o que você acha? Só fazer uma observação sobre isso, que eu acho que assim, nós brasileiros, quando queremos sair do Brasil, a gente quer sair do Brasil porque lá fora, né, aqui... tem uma vida melhor. Então, se a gente quer ter uma vida melhor, a gente tem que ter essa vida. E não querer trazer a vida do Brasil para fora. Concordo. Que muitas vezes eu acho que a gente vem com essa ideia e aí que a pessoa se frustra. Choque e o de plano... cultural. Do tipo, não, eu quero que seja como o professor me ensinava no Brasil, eu quero que o trabalho seja igual eu fazia no Brasil, eu quero que o meu empregador me trate como o empregador me tratava no Brasil. Esse é um ponto que a gente tem até aula aqui para mostrar a diferença de como lidar com o empregado e com o empregador, né? Porque, por exemplo, eles dizem, o indiano,
tem a cultura de o empregador é o chefe, é o líder, tu vai obedecer o que ele está falando, sim senhor, amém, é isso. O brasileiro já não é tanto assim. O brasileiro já chama o chefe para conversar, bate um papo. O canadense, o chefe espera que o empregado traga a sua visão, discuta o assunto. Então, por exemplo, quando o chefe é canadense e tem uma visão e o empregado é indiano, eles às vezes não se entendem, porque um tem uma expectativa e o Os outro dois tem ficam outra. esperando o comando. Exato, Aí fica ninguém esperando. faz nada. Então, eu acho que o brasileiro, para dar certo, esse é outro ponto-chave para o plano dar certo, é aprender como que a coisa funciona lá e assim, se tu quer vir, tu tem que aceitar, vai ser assim. Não pode ser uma coisa que tu vai te frustrar porque é assim, porque não vai ser como o Brasil. Por isso que a gente quer vir para cá, porque é diferente do Brasil. Que é diferente, né? Bom, essa é a visão. O college, eu acho que é a parte mais difícil do plano. As pessoas precisam estar preparadas, não vai ser um detalhe, não é um negócio que dá para levar na coxa. E a minha recomendação é, apesar das diferenças, se você ou não gosta ou não gosta, se apaixone pelo college. Venha a fim de fazer acontecer, porque já é difícil, a vida aqui é difícil. Se você decidir não dar moral pro college e já começar a achar super chato, contragosto no começo, imagina daqui 5 termos. Então, vocês já viram eu falar que o college é chato, eu sei, eu confesso. No começo, só que esses são os vídeos, então eu preciso sempre ir ajustando, porque o pessoal assistiu esses vídeos eu reclamando, mas no finalzinho, nos primeiros termos, eu estava super empolgado, super contente, e depois eu fiz praticamente o college todo online. Então isso que atrapalhou a minha experiência, porque eram as aulas todas ali por trás de uma tela. E eu sonhava em estudar aqui na escola, vir aqui. Olha só esse prédio, coisa mais linda, são 2, a gente atravessou a avenida por uma ponte. Então, cara, e eu sempre falei, se olhar nos meus vídeos antigos, eu falo, ande com gente que goste de estudar, gente que goste do college, e se você estiver no meio de gente que está reclamando muito, sai fora, sai fora. Ambiente negativo não vai dar certo. Então, as minhas brincadeiras falando que o college é chato, é difícil, foi em dado momento, depois que eu venci, que daí eu olhei para trás, ufa, mas eu adoro ter passado pela oportunidade, que nem o quartel. O quartel foi muito chato, muito difícil, mas, cara, eu amo ter feito o quartel, ter vencido aquele momento, super me ajudou, e a carreira aqui vai ser outra depois de você estudar. Então, abraça, estuda, né? E uma questão de perspectiva, assim, de às vezes mudar a tua visão. Por exemplo, eu sei o que eu estou estudando. O que eu estou estudando, essa matéria, eu já vi. Eu já tenho experiência prática, eu estou aprendendo sobre liderança. Mas eu já fui líder, já tive uma equipe. Então, assim, eu poderia estar chateadíssima, emburrada, tipo, ai, que saco ter que ver isso que eu já sei, sabe? E não, eu estou vendo como uma oportunidade de aprender outras coisas, que talvez não sejam a matéria da aula em si, mas, assim, aprender a lidar com todas as culturas, como que funciona, né, se portar com o professor, com, né, um ambiente de trabalho também, como que funciona o dia a dia mesmo. Então, eu vejo isso como até um aspecto, assim, antropológico de cultura canadense, não tanto a matéria em si. E isso faz com que cada dia seja uma surpresa, uma forma nova de ver as coisas e me traz aí aquela vontade de estar aqui. Legal, boa. Ótimos conselhos. E se tem algum conselho relacionado às plataformas de estudo? O D2L, o Bright, como que é? Bright? É complicado. O Bright, esse eu não uso praticamente. Eu uso o D2L e uso o Pulse, por exemplo, que é um aplicativo também. É muita coisa, muita informação. Vou pôr aqui, daí a gente fala o último trecho daqui. Esperar tá arrumando. Olha só que legal. Cada informação assim, vem de um lugar diferente, então tu tem que estar ligado. Eu vi pessoas que perderam prazos porque não sabiam onde estava o prazo, né? Não olharam o calendário. Eu, por exemplo, eu gosto muito da tecnologia, mas eu tenho o lado analógico também. Então, assim, no primeiro dia de aula eu já sentei e escrevi todos os prazos, porque o professor te dá no início, né? Toda a agenda, eu tenho tudo anotado à mão para não esquecer. É legal usar um planner também, né? Isso. Quem gosta, um planner vende na Dollarama, você coloca ali um post-it com os trabalhos que vão chegar de todas as matérias, né?
Os e-mails não é complicado, o e-mail, porque você tem um e-mail para falar internamente, você tem um e-mail para falar com o professor, aí a outra plataforma também tem um e-mail. E a gente tem acesso ao Microsoft 365, né? Daí tem acesso ao Teams, e aqui eles não usam o WhatsApp, não usam nada assim, então cada um tu tem que te comunicar de uma forma diferente. Então, assim, por isso que eu comentei que o primeiro termo, ele é complicado por si só. Para você aprender como é que funciona. Saber onde estão as coisas, por si só já é muito complicado. Então, assim, se tu pegar matérias que são complicadas também, nossa, dificulta muito a vida. Então, que matéria que você pegou no começo? Eu estou fazendo Introduction to Human Resource, o RH. Legal. Introduction to Management, gestão. E Business Communication. Eu imaginei que era Business Communication que você falou para essa matéria. São matérias mais tranquilas, né? São matérias que eu olhei e pensei, isso aqui eu já sei. Não vai ser tão complicado o conteúdo. Então eu vou poder focar em aprender como que funciona. Legal. Pode usar chat GPT para fazer os trabalhos? Te falar que assim, eles dão dicas de como usar. É? Não é proibido usar. Depende da da forma. Não tinha chat GPT. A minha pergunta é retórica, né? Só para puxar a pauta, né? Mas assim, eu acho que eles reconhecem que tá certo, que não tem como fugir. A pessoa vai usar. Ela vai usar. Tá ali a ferramenta, porque ela não usaria. Então eles vão barrando, ensinando como usar de uma forma que faz sentido, que é inteligente, que não é plágio, porque aqui é muito sério a questão do plágio, né? Plagiarismo aqui pode te derrubar. Eu tenho um vídeo que eu gravei, onde que uma aluna teve um problema porque interpretaram que ela estava plagiando e ela recebeu um negócio lá que ela falou que foi na marca dela. É um processo administrativo, isso. Pois é. Não, eles são muito sérios. Todos os professores falaram em algum momento sobre plágio, ensinaram como usar, né, como não fazer o plágio. Inclusive, tem cadeiras que pedem para te fazer um curso e tu tem que apresentar o certificado. Das 3, né, 2 me pediram esse curso, eu fiz 2 vezes o curso para apresentar o certificado de que eu sei o que é plágio e o que não é. Olha só. Depois eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem aqui. Também é um rolê com muita neve, bem bacana, uma história aí bacana de college. O que mais do college? Os trabalhos em grupos. Então, você tem alguma recomendação? Não Fuja do tenho. grupo, tenta fazer sozinha a recomendação, se puder. Talvez mente aberta, né? Não, mente aberta, exato. Por exemplo, tem certas nacionalidades que as pessoas dizem que não é tão legal, eu tô tendo uma experiência boa. Tentei pegar uma canadense pro grupo, porque eu pensei assim, nossa, o inglês vai ser legal, né? Eu aprender inglês com uma canadense aqui, eu conversando. Só me dei mal que ela tá no último semestre. Ela não tá nem ligando. Ela falou, gente, eu tô fazendo com vocês que são recém-chegados aqui, que estão com garra, porque eu já tô querendo porque me eu nem mandar. vou fazer nada, né? E eu pensei, putz. Bom, se tiver que apresentar, pelo menos você ajuda a apresentação. Tem um número muito grande de alunos internacionais. Qual que é o percentual de canadenses e de Tem um canadense por turma. Tá, turma de 40 mais ou menos por sala. E o um resto... canadense aí, galera. em cada turma, né? E a maioria eu acho que é filipino, porque eu sei que na SEIT a maioria é indiano, né? Eles têm meio que essa divisão. Todas as turmas têm 2, 3 brasileiros, eu e mais 2, 3. Então, por exemplo, o Rodrigo, que a gente conheceu aqui, é... Gente boníssima, Rodrigo e Apri, conheci eles num tour, levei eles pra montanha também. Então, assim, sempre tem um brasileiro ali perdido, né, pra dar pra te ter um contato. Eu gosto, você faz um grupo ali, conhece as pessoas e tenta fazer as mesmas matérias nos outros termos para que você possa ter ali o seu grupo já sabendo o ritmo. Instituição, sistema, o prédio, tudo, Bovale, alguma... Muito boa, assim, não tem nada a reclamar. O fato de estar na porta do trem ali é muito bom. O atendimento sempre foi muito bem atendida. Eles fizeram uma gincana na interação, né, de início de aula, para mostrar como que tudo funciona. Então, o apoio que tu recebe ali, tem os conselheiros, tem tudo. Outra dica só que eu daria é a questão dos livros, que eu acho que tu perguntou antes que eu te interrompi. Livro, isso. Que assim, eu cheguei pronta para comprar os livros usados, eu olhei preços, tudo, porque o livro novo eu achei caro, daí eu pensei, vou comprar um usadinho bom, chegar antes. E, na verdade, não precisa comprar todos os livros, né? Não precisa. Eu não comprei metade da metade. Hoje, né, as 3 cadeiras que eu faço, eu comprei um livro só. Os outros 2, eles aceitam ali um PDF, né? Dá para dar um jeito. Então, isso é uma dica também, que as pessoas chegam já comprando os livros e não precisa. Aí tu já economiza. Acho que economizou uns $300. Não? Vai ter matéria, por exemplo, você vai fazer lá
accounting, micro, algumas coisas, daí vai ter que comprar um acesso online, tipo de $120 mais ou menos, porque é lá que vão ser todos os trabalhos, os quizzes já são lá. O professor tem trabalho só de acessar lá, porque já vai dar nota, tudo certinho, se você passou, se não passou, vai ser tudo via sistema, então tem que comprar. Cara, eu acho que sobre o college é isso, a gente está aqui dentro, são 2 prédios de 6 ou 7 andares, do lado da biblioteca, você pode estudar na biblioteca. Foi direto. Tem Wi-Fi tanto aqui quanto na biblioteca, tem cafeterias aqui dentro, o acesso é perfeito, não tenho nada para reclamar. Quando perguntam Sate ou Bow Valley, eu digo assim, a Sate tem um prédio maior, né? Parece uma universidade. Um Harry Potter, assim. Parece que você está no filme do Harry Potter, custa 10 mil a mais essa sensação de Harry Potter e tal. É top a Sate, mas eu vou no que eu posso pagar. Então Bow Valley é um pouco mais barata, aí uns 15%, uns 10%. Talvez para quem não tem um diploma ainda, daí vale a pena. Talvez seja o primeiro, e também tem alguns cursos que tem lá que não tem aqui também. E às vezes você não consegue a vaga porque acabou aqui, você tem que correr para lá, então você vai na Kidá. O Plano Canadá eu acho que é muito, dependendo se você já tem a cidade, é o timing, quando você quer chegar. Bom, eu queria agradecer vocês por contarem a história de vocês, parabéns aí, torcendo para que dê certo, para que vocês assim tenham muito, muito sucesso, para que as pessoas se inspirem, continuem se inspirando aí na jornada de vocês. Imigrar não é fácil, é cheio de desafios. Quem está assistindo aí deve se preparar. A intenção é que vocês cheguem prontos. A gente tem trazido cada vez mais a realidade ajustada para você chegar aqui com um plano blindado para ter sucesso, não se frustrar, não voltar embora, ficar aqui o tempo que você se planejou. Peço que vocês dêem um like no vídeo aí, se inscrevem no canal, ativem as notificações, deixem uma mensagem para eles aqui, se inscrevam lá também no Instagram, no YouTube deles, lá Plano Canadá, para ver as aventuras desse casal aí. Se quiser dar um tchau pro pessoal, essa é a hora. Se quiser dar uma recomendação aí, dar uma dica, como que eles precisam chegar aqui? Está ótimo, obrigada, na verdade, porque queria te agradecer primeiro por essa oportunidade, né, que a gente sabe que o Tio Canada tem um alcance enorme. Nós ouvimos, né, assistimos os vídeos, estávamos lá no Instagram todos os dias no Brasil acompanhando. Super engajado. Não, é verdade. A gente falava bastante. Dá aquele gás, até por ver o dia a dia no Instagram, a gente tinha aquele gás de, não, vamos lá, vai dar certo, ver as estações mudando, tudo isso é muito legal. E daí tá aqui agora, do outro lado, é muito legal. E pro pessoal seguir o nosso Insta, que a gente tá compartilhando, eu acho complicado aquela coisa do vida real, porque a gente tá compartilhando a nossa vida real. Cada um tem a sua vida real, eu tenho a minha. Exato. Não dá pra dizer que vai se encaixar para todo mundo, mas é pra aquilo que eu falei antes, pegar ideias, pegar o que serve para cada um. Cada um tem que entender o seu perfil, ser realista, ser conservador financeiramente, porque não tá fácil, mas não tá impossível também. Acho que esse era o recado que a gente queria passar aqui, né? Com planejamento dá para fazer acontecer. Tá valendo a pena para vocês? Super, nossa. Estão gostando? Com certeza. Quer voltar pro Brasil agora? Talvez eu vou visitar lá uma hora dessa. Para mim tá bom demais, para as pessoas que eu vejo aí também. Não tem como falar, a vida aqui é legal, é abundante. Você vai precisar vencer algumas barreiras, mas chegando lá e no decorrer aproveitar também, se dar se permitir curtir os desafios. Pô, tá tomando ônibus com neve e tal, pô, é fase, vai chegar uma hora que você vai ter um carro, você nem vai lembrar direito disso. Então, curta, seja grato em todos os momentos, porque a vida é acelerada, o tempo aqui, o relógio ele passa mais rápido. Eu acho que o dia tem umas 12 horas aqui. Tchau, gente, um abraço para vocês, obrigado, até mais.